Sobre a próxima pauta que a gente planejou aqui para a conversa, eu acredito muito no poder da execução, né? De transformação, é executando que a gente transforma. E para mim tem um modelo transformador de sociedade, eu até falo muitas vezes isso aqui no podcast, que eu acho que não existe nada tão social quanto uma empresa. O poder de transformação, o novo emprego, uma nova oportunidade para a pessoa transforma a vida de uma pessoa. Eu acredito que o empreendedorismo pode transformar a sociedade como um todo, em todas as pautas. Para você, Priscila, a importância de a gente incentivar o empreendedorismo feminino. Você sabe que uma das coisas mais importantes que eu vejo enquanto desafio hoje no empreendedorismo feminino é a mulher se colocar como parte do processo de verdade. Então, vou dar um exemplo prático, né? É muito comum eu ouvir das mulheres empreendedoras assim: eu não sou empreendedora, eu só faço sobrancelha. Não, mas eu não sou empreendedora, eu faço unha. Eu estou fazendo uns bolinhos ali. Não, esse negócio de empreendedorismo não é para mim. E aí a gente tem alguns dados importantes, né, dentro do empreendedorismo, que 45% das mulheres em todo o Brasil já estão capacitadas. Então a gente tem aí, né, quase que 50% do nosso mercado já capacitado. Isso se dá muito por conta de movimentos e de escolas e de grupos como os meus aqui, como o meu aqui no Brasil, e isso é maravilhoso. Mas a gente ainda tem um número alto. E isso não significa também mudança de comportamento. Então eu falo que assim, né, a capacitação, ela entra para dar o lado técnico. Mas o que transborda, o que executa, e aí vem muito da tua pergunta, Renato, é comportamento. Então é esse comportamento que altera resultados, é esse comportamento que muda vidas, é esse comportamento que salva. E a gente, estando do lado de mulheres empreendedoras, né, com a maior parte do meu tempo hoje, nesses programas que a gente realiza, é importante a gente pensar como a gente ainda tem uma carência absurda nisso, porque existe uma outra questão também, que é a abundância. Então, como tem muita opção, porque hoje tudo, né, tá voltado ali, né? Então é a abundância de treinamentos, abundância de oportunidades, abundância dessas questões. Eu estou falando de educação, tá? Eu não estou falando de outras questões. Temos muitas questões ainda de escassez, na escassez, mas eu estou falando exatamente sobre o ponto de educação. E é na educação que a gente coloca um lençol de estrutura para que a gente construa os nossos negócios, né? Então a gente precisa desse lençol, a gente precisa dessa base. E a gente encontra ainda essas mulheres muito perdidas. Eu trabalho principalmente para micro e pequena empreendedora, né? O meu DNA, o nosso DNA, a nossa proposta de valor aqui dentro da Rede Mulheres que Decidem é essa. E a gente ainda encontra muito dessas questões, né? As questões da carência, da falta de foco, né? A gente ainda vê muito isso, né? As mulheres começam fazendo uma coisa, no meio do processo ela está fazendo outra, e aí sem fazer um MVP, sem fazer uma estrutura, e daqui a pouco ela está fazendo outra coisa, e de repente ela vê outra oportunidade ali, porque o desespero dela tem a ver com o financeiro. Então ela olha para aquilo, ela fala assim: nossa, isso aqui que está dando dinheiro, eu vou aqui. Nossa, porque agora eu vou fazer esse aqui. Não, mas esse aqui que vai dar a condição para eu poder pagar minhas contas. Isso aqui que... E aí a gente ainda tem muitos desafios. Né? Eu falo que, embora a gente tenha aí números mais positivos, né? Recentemente o Sebrae apontou números super bacanas de melhoria nisso, melhoria daquilo. Mas o que a gente vê ainda, na sua grande maioria, ainda é um despreparo principalmente emocional, né? E isso é fato, não dá para a gente encobrir ou falar, não, isso aqui tem nada, não tem nada a ver. A gente está falando mesmo dessa estruturação emocional, que a mulher empreendedora, ela ainda não se, né? E aí ela não se coloca nesse lugar, né? Ela vê o seu negócio como terceira, quarta
coisa porque ninguém na família a reconhece, porque ela muitas vezes não se reconhece, porque a sociedade não a reconhece, então ela vira um número. E isso é ruim. Então, para mim, essas questões todas do poder da execução, como você perguntou, Renato, não tem como. É comportamento. É comportamental. Por isso que o autoconhecimento é a grande base para a humanidade de modo geral. Geral. Não é só para a empreendedora. É para toda. É para o líder, é para as famílias, é para as relações interpessoais, é para absolutamente tudo. É para os governantes. Então, quando a gente passar a colocar o autoconhecimento como matéria obrigatória, né, lá na base, né, da pirâmide, né, ou seja, quando eu estou indo para a escola, talvez a gente passe a ter aí, né, esses comportamentos depois mais fluidos. Então, a gente precisa agora correr. Né? As mulheres precisam correr, as mulheres empreendedoras precisam buscar esse autoconhecimento, precisa estruturar, precisa trabalhar esses comportamentos para que haja um poder maior de execução. E eu não estou dizendo na execução final, tá? Porque nós mulheres somos fazedoras pra caramba, a gente é realizadora pra caramba, a gente faz muito, a gente realiza demais. Agora, a qualidade, né, muitas vezes, porque é tão desgastante, porque a gente parece uma lula lelé de tantas mãos, e aí a gente, como vai ser para continuar nessa tomada? Então, esse é a minha maior responsabilidade aqui dentro, mostrar o quanto é importante o foco, o dar tempo, o planejamento estratégico, o controle de finanças, saber vender e se vender, trabalhar produtividade. Então, ainda temos muito o que fazer. Muito, muito. É isso. Priscila, você provavelmente tem mais dados a respeito do que eu vou falar, mas eu vi em estudos que falam que onde tem os microcrédito, que é trabalhado para mulheres, a população cresce mais, porque a mulher ela é mais centrada nessa questão do financeiro, de como organizar a família, como cuidar dos filhos, né? Então, é uma das coisas que eu vi, e também mulheres no conselho, também tem empresas têm melhores resultados, né? E aí a gente vem com coisas assim da nossa infância que eu acho que desconstrói, cria uma síndrome de impostora na gente, né? Porque é assim, não sou empreendedora, eu só faço unha, tá fazendo pra caramba, tá cuidando da família inteira com o dinheiro que ela ganha ali e não tá achando que é empreendedora ainda, né? E aí, Renata, até vou te dar uma dica, que nós acabamos de ver Sofia, linda, né? Diz que quando chega numa certa idade, a gente tem um estudo que foi feito que vamos elogiar um menino. O menino é inteligente, o menino é fantástico, é esperto, a menina é princesa, é linda. Não, gente, a menina é inteligente, a menina é fantástica, a menina é preparada, né? A gente começar a mudar esse nosso pensamento também, né? Que eu acho que tem a ver com o comportamento que a Priscila falou bastante. Esse livro que eu falei ainda agora, que é o Feminismo de A a C, no fim do livro, ela dá umas dicas de literaturas infantis para meninas começarem a se empoderar desde criança e perceberem que elas não são só batom, maquiagem, vestido, né? Elas são força, elas são empreendedorismo, elas são inteligência, né? Elas são o que elas quiserem ser. Então eu acho que parte muito daí, Lucila, de começar a mostrar a criança, a menina, se ela quiser ser princesa, ela pode ser princesa, mas ela também pode ser guerreira. Não é? A princesa não precisa ser aquela princesa construída no castelo de porcelana, não. Agora, a própria Disney faz filmes de princesas, e são guerreiras. E eu acho que o empoderamento feminino começa muito antes, não é? E o trabalho da Priscila, não é Priscila, é Priscila. Eu tenho dificuldade em falar o nome. Maria Júlia. Trava a minha língua. É Priscila, mas pode chamar de Priscila, Tiara, Pregador, Ramon. Pronto, Priscila, ok.
E eu acho que o trabalho dela é muito mais de empoderar a mulher e fazer ela acreditar que ela pode. Podemos todas. Vou dizer pra vocês que eu chamo a minha Sofia de... Eu brinco que ela é a bailarina do papai, mas eu também falo pra ela sempre que ela vai ser o que ela quiser na vida. Eu acho que isso é importante, que ela seja o que ela quiser. Mas também é bailarina do papai. Que é amor, né? Também é amor, né? Tem um videozinho meme de uma menina numa loja de sessão, assim, de várias, né? Eu esqueci o nome. E que ela fala assim, eu não quero as camisetas da sessão das meninas, eu quero essa, é mais divertida, tem planeta, tem ciência, eu quero essa. Eu achei super divertida essa menina, eu falei, já sou fã dela. Olha, meninas, eu queria colocar um ponto aqui pra vocês. A conversa tá muito boa. A gente tinha aqui mais 3 tópicos aqui pra trazer pra vocês, mas a gente tava conversando com ela e a gente fica preocupado com o tempo de vocês, na verdade. Deixa a pergunta, se vocês quiserem a gente trazer esses 3 tópicos, ou quem sabe até a gente pode organizar um novo dia pra gente concluir a conversa, se fizer sentido pra vocês. O que vocês acham? Assim, o fuso horário não me favorece muito. Sim. Já são 11h20 da noite. Eu sou uma pessoa do dia. Não sou, apesar do tema me instigar bastante, e quando meu namorado chegar do treino, ele dá treino, pronto, já vou estar aqui querendo debater com ele vai ver que eu estou agitada e pronto. Mas o horário não me favorece muito, infelizmente. Bom, então assim... Podemos até fazer mais uma pergunta e pronto, mas daqui a um bocado eu já vou estar aqui meio um bocado sem força. Não, então assim, acho que perfeito. Acho que foi eu quis trazer justamente até para saber também, para não cansar vocês. A gente pode, quem sabe, organizar uma futura conversa, né, Anne? Acho que tem muita coisa pra gente falar. Faltou muita coisa. A lista aqui de perguntas está crescendo. Fala que Só deixar então aqui as últimas mensagens aqui do Antônio Carlos, mandou a Fundação Bill e Melinda Gates, e a Elaine Petito mandou aqui excepcional colocação da Priscília.